Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Laís Ferreira de Araújo e vamos dar continuidade à nossa disciplina de agroecologia. Na aula passada eu apresentei um pouco sobre o que é que vai ser, como vai ser a disciplina, a ementa, e hoje a gente vai ver um pouco sobre os conceitos, objetivos e princípios da agroecologia. Acompanhe, pessoal. No conteúdo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a agricultura convencional, como tudo começou, né? A agricultura orgânica, biodinâmica, biológica e ecológica, que são alguns conceitos, né? Algumas bases para a agroecologia, a sustentabilidade, como também agroecossistemas, e fechar falando um pouquinho, né? Iniciando a falar sobre a ciência que é da agroecologia. Vamos iniciar falando um pouco sobre a agricultura convencional. Em escala global, pessoal, a agricultura ela tem sido muito bem sucedida, satisfazendo uma demanda crescente, cada vez maior, né, de alimentos durante a última década do século XX, da metade do século XX. O rendimento de grãos básicos como trigo, arroz, exemplos, né, esse rendimento aumentou enormemente e os preços dos alimentos caíram. Então, esses impulsos, né, na produção de alimentos devem-se principalmente aos avanços científicos, esses avanços científicos e inovações tecnológicas, incluindo o desenvolvimento de novas variedades de plantas, que a gente pode falar aqui, né, como também o uso massivo de fertilizantes e agrotóxicos e ao crescimento de grandes estruturas de irrigação. Tudo isso pode ser colocado como avanços científicos e inovações tecnológicas. E vocês estão vendo aí que devido a essa guerra da Ucrânia, né, da Rússia, a gente está com esse problema de importação de fertilizantes, né, e alta dos combustíveis também, tudo isso, essa agricultura que é realmente, hoje em dia, depende muito dos insumos externos, que a gente deveria repensar muito isso, e a gente vai ver na agroecologia, que o Brasil ele importa muito, muito mesmo petróleo e trigo, e como também fertilizantes da Rússia, né? E com a agroecologia, tudo isso deve mudar, tá? Porque a gente está em um novo paradigma, é uma ciência que eu vou dizer que não precisa de insumos externos, né? Para ser sustentável e tem essa insustentabilidade. Então, apesar do sucesso, o sistema de produção global de alimentos, ele apresenta hoje como insustentável do ponto de vista energético e ecológico. Vocês estão vendo aí o Brasil entrando em colapso agora com essa guerra da Ucrânia, né? As técnicas e inovações que permitiram o aumento da produtividade também minaram a base do sistema, retiraram excessivamente e degradaram os recursos naturais, de que a agricultura depende também de solos, reservas de água, diversidade genética, tudo, né? Natural. Também criaram dependência de combustíveis fósseis, não renováveis, no caso petróleo, né? Aí os combustíveis, vocês estão vendo realmente como está essa crise no mundo inteiro, não só no Brasil. Ajudaram a forjar um sistema que cada vez mais retira a responsabilidade de produzir alimentos das mãos dos pequenos agricultores, né, da agricultura familiar. E para essa responsabilidade para grandes propriedades e empresas rurais que visam basicamente o lucro financeiro, sem considerar os aspectos sociais e ecológicos. Então, tudo isso está dentro da agricultura convencional hoje, que a gente tem que mudar esse paradigma. Para a gente, então, começar a falar sobre a agroecologia, a gente tem que falar realmente sobre a agricultura convencional, né? Então, essa agricultura convencional, ela é baseada em três pilares tecnológicos da agricultura. Então, agroquímica, que é aquela parte de utilização de muitos defensivos químicos, agrotóxicos, né? E aí utiliza muito o monocultivo, em que as plantas sempre planta milho, 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 aí depois só feijão, 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 não faz a rotação e acaba fazendo que os insetos, as pragas, eles fiquem resistentes a esses agrotóxicos e dê um boom aí de ataque de pragas e doenças, tá? E também tirando o controle biológico, né? Matando, por exemplo, os insetos que fazem o controle biológico, como as joaninhas e as vespinhas. Aí tem a motomecanização, que é cada vez mais recorrente, utilização muito grande de máquinas pesadas compactando o solo, né? Diminuindo a aeração do solo e aí fazendo com que
a parte física também do solo fique comprometida para fazer os plantios, degradando realmente, erodindo o solo. E a manipulação genética, que é, né, o uso de variedades que fica utilizando também sempre aquela variedade, e aí não tem aquela seleção natural, e vai fazendo com que haja uma endogamia, né, que por muito tempo fique aquela mesma variedade, e as pragas e doenças, elas sempre atacam aquela e não tem mais aquela resistência. Então, aquela manipulação genética que não tem a biodiversidade, né, das variedades. Então, tudo isso está ligado, os 3 pilares tecnológicos da agricultura convencional, que a gente tem que mudar. Diante disso, vou falar um pouco para vocês sobre as diferentes abordagens da agricultura segundo princípios ecológicos, antes da gente falar sobre a agroecologia. Então, a agricultura orgânica, ela é baseada nos ensinamentos de Albert Howard, que é esse senhor aqui que trabalhou por 40 anos com agricultores na Índia. Segundo as pesquisas realizadas por esse professor, a verdadeira fertilidade do solo deve estar assentada em um amplo suprimento de matéria orgânica, tá? E principalmente na manutenção de elevados níveis de humus no solo, porque a gente sabe que a matéria orgânica, além de adubar o solo, de dar os nutrientes necessários para as plantas, tanto os macro como micro, também ajuda na parte física do solo, na aeração. O Howard, que é esse professor, ele foi pioneiro em dar atenção para a existência das micorrizas, que são aquelas raízes que faz aquela simbiose, o mutualismo com os fungos, né, que dão os nutrientes necessários para as plantas, e que só 50 anos mais tarde essas micorrizas foram estudadas. Tá? Então, os agricultores consideravam a unidade produtiva como uma unidade indivisível, significando que todas as atividades da fazenda, por exemplo, essas disciplinas que vocês veem, né, olericultura, fruticultura, florestas produtivas, áreas de preservação, tudo isso seriam parte de um corpo dinâmico interagindo entre si. Tá tudo no mesmo bolo, vamos dizer assim. Então, para esses agricultores, o termo orgânico da expressão agricultura orgânica tem origem na expressão de organismo agrícola. Por isso que chama de agricultura orgânica, né? Organismo agrícola. Já a agricultura biodinâmica é uma abordagem integrada da propriedade rural. É baseada nos estudos de Steiner, né, que almejava uma abordagem integrada da propriedade rural, procurando manejá-la como um organismo vivo, agricultura biodinâmica, relacionando o solo, as plantas e um homem como um todo. Então, a gente, quando consome os vegetais, animais, resultantes de uma equilibrada composição dos agentes nutricionais e energéticos, também o homem adquire esse equilíbrio. Então, é baseado realmente nessa abordagem integrada e no equilíbrio. A agricultura biológica é outra agricultura bem conhecida, que é baseada no trabalho desse francês, que é o Claude Albert, que demonstra a irracionalidade dos métodos agrícolas, da agricultura convencional, proposta pela moderna ciência agrícola. É muito difícil a gente diferenciar a agricultura biológica da orgânica, tá? Pois seus princípios são muito semelhantes. Mas diferencia, basicamente, a diferença é na nomenclatura, que é a agricultura biológica e a agricultura orgânica, mas são bem parecidas. Temos também a agricultura ecológica, que é baseada no trabalho de José Lutzeberg e da Ana Primavera, muito conhecida, né? Ana Primavera, contrariando frontalmente as recomendações emanadas da agricultura convencional moderna. Foram eles os primeiros a denunciar o manejo irracional do solo tropical, ao se praticar nele a mesma agricultura daquele clima mais frio, aquele clima temperado. Então, cada clima tem a sua particularidade. Então, isso é a agricultura ecológica, que procura maior equilíbrio com o ambiente, buscando desenhos agrícolas mais integrados e um manejo de solo muito mais racional, né, utilizando conservação do solo, por exemplo, plantio direto, todas essas práticas, mas é menos restritiva em relação ao uso de insumos que a agricultura biológica e que a agricultura orgânica. Ela é dirigida às propriedades médias e grandes e não apenas às pequenas propriedades. Então, é dirigida para todo tipo de empreendimento, né? Toda a agricultura familiar também, de todos os tamanhos. Diante disso, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns termos muito bem utilizados na agroecologia, que é a sustentabilidade.
né? Em um sentido amplo, a sustentabilidade ela é uma versão do conceito de produção sustentável. O que é essa produção sustentável? É uma condição de ser capaz de colher biomassa, no caso, vamos dizer assim, as plantas de um sistema agrícola, ao decorrer do tempo, sem que sua capacidade de se renovar ou de ser renovado seja comprometida, tá? Então, sem comprometer as gerações futuras. Considerando o questionamento mundial sobre as mudanças climáticas, por exemplo, e o aquecimento global, essa agricultura convencional ela deverá repensar seu modelo produtivo, porque a sustentabilidade dos sistemas agrícolas deve ser questionada pela população, porque não tem essa sustentabilidade. Daqui a pouco, todos os insumos, a água, né, todos os recursos naturais vão acabar. A agricultura sustentável teria as seguintes características básicas. Causaria esses efeitos negativos mínimos no ambiente, né? Se falar como agricultura sustentável, não liberaria substâncias tóxicas ou nocivas na atmosfera, água superficial ou subterrânea. Então, não poluiria nossos rios, né? E o lençol freático. Preservaria e recomporia a fertilidade, prevenir a erosão e manter a saúde ecológica do solo, tudo isso dentro da sustentabilidade. Usaria a água de maneira que permitisse a recarga dos depósitos aquíferos, no caso de água, e satisfizesse as necessidades hídricas do ambiente e das pessoas. Dependeria principalmente dos recursos de dentro do agroecossistema, então sem retirar esses insumos externos, tudo dentro, por exemplo, fazer uma compostagem, utilizar aquela palhada, você está produzindo ali você tem um animal, e aí o esterco você utiliza para compostagem, tudo isso deve ser revisto, né, gente? Não ficar comprando externamente. Então, vai melhorar, incluindo comunidades próximas também, né? Substituir insumos externos por ciclagem de nutrientes, melhorar a conservação dos nutrientes e ampliar a base do conhecimento ecológico. Essa sustentabilidade trabalharia para conservar e valorizar a diversidade biológica, tanto em paisagens silvestres quanto em paisagens domésticas, e garantir a igualdade de acesso às práticas, conhecimentos e tecnologias adequadas que possibilitem o controle local dos recursos agrícolas. Os equívocos desse sistema de sustentabilidade é que o povo mostra muito que tem essa lucratividade, rentabilidade, a prosperidade econômica, aplicações financeiras, marketing verde. Então, tem algumas empresas que utilizam o nome com sustentabilidade para tentar passar isso, né? Que vai, na verdade, aumentar o leque de empresas que apontam no discurso ambiental para conquistar clientes. E, na verdade, eles não estão fazendo essa sustentabilidade, né? Realmente está só tirando ali os recursos naturais, sem pensar muito nas gerações futuras. Diz que é sustentável, mas não cumpre com esse termo, vamos dizer assim. Outro termo bem visto, bem amplo, é o agroecossistema. O que é esse agroecossistema? É a modificação de ecossistema natural pelo homem para produzir bens necessários à sua sobrevivência, que formam o agroecossistema. Com a interferência humana, os mecanismos de controles naturais são substituídos por controles artificiais, cuja lógica é condicionada pelo tipo de sociedade na qual insere o agricultor. Então, para fins práticos, pessoal, o agroecossistema pode ser considerado um sistema de produção, um sistema agrícola ou uma unidade de produção. Nesse caso, é o conjunto de explorações e de atividades realizadas por um agricultor com um sistema de gestão próprio, né? Sistemas ecológicos alterados, manejados de forma a aumentar a produtividade de um grupo seleto de produtores e de consumidores. Então, plantas e animais nativos são retirados e substituídos por poucas espécies. Isso é o agroecossistema, pode ser chamado. Então, são compostos pelas interações físicas, biológicas dos seus componentes, e o ambiente vai determinar a presença de cada componente no tempo e no espaço. Então, o agroecossistema é quando tem a interferência humana, diferente do ecossistema, que eu vou falar aqui, a diferença entre eles. Então, como eu disse para vocês, agroecossistema tem a ação humana que modifica o ecossistema natural. Independente do grau de artificialização aplicado ao ecossistema natural, sua conversão em agroecossistema, ela implica em diferenças em relação a ecossistemas naturais. Os agroecossistemas ocidentais modernos
representa o maior grau de artificialização em relação ao ecossistema natural, com base em alguns pesquisadores, tá? Então, basicamente, no agroecossistema, aumenta o fluxo de energia, na verdade, aumenta não, o fluxo de energia é mais aberto, enquanto que nos ecossistemas naturais, a principal fonte é a energia direta do sol, né? Os agroecossistemas possuem fontes como força humana, tração animal, uso de combustíveis fósseis, né? Gasolina, também aplicado diretamente ao agroecossistema ou indiretamente, para produzir os insumos. Além disso, as perdas de energia elas são maiores, né? Tanto de energia potencial biológica, como da matéria orgânica, como pelas perdas diretas de calor, por meio da aceleração dos micro-organismos, tá bom? Tem também, pessoal, outro bem conhecido que a gente pode citar é a ciclagem de nutrientes mais abertas, o agroecossistema. No agroecossistema ocorre a entrada de nutrientes pela adição de fertilizantes orgânicos ou industrial e maiores saídas devido à intensificação dos processos de perda de erosão, lixiviação, exportação de nutrientes, entre outros. No agroecossistema temos a menor diversidade, porque a grande diversidade encontrada no ecossistema ela é suprimida, tá? Dando lugar a poucas espécies cultivadas, sempre aquelas espécies cultivadas, não tem muita biodiversidade, tá? E poucas plantas consideradas invasoras e aos organismos associados a essas espécies. Temos também a pressão de seleção artificial, né, tá aqui, que os organismos remanescentes no agroecossistema deixam de estar submetidos à seleção natural para ser submetido à pressão artificial de seleção, porque é muito utilizado a parte de variedades melhoradas, né? Então faz aquela seleção artificial e dá nisso, né? A diminuição dos níveis tróficos, também a diminuição dos níveis tróficos devido à redução da biodiversidade, que ocorre uma redução dos níveis tróficos, que em geral se reduzem a produtores e seus consumidores diretos, no caso de culturas vegetais, ou de produtores que não necessariamente estão dentro do agroecossistema, tá? E tem também, gente, a diminuição, para a gente finalizar, da capacidade de autorregulação, que é isso. Os mecanismos de autorregulação, eles são substituídos por controles artificiais de população e deixam de ser levados em conta, perdendo sua capacidade de resposta aos estímulos ambientais. Então, quando a ação humana modifica o ecossistema natural, tudo isso vai mudar. Tem a menor biodiversidade, né? A ciclagem de nutrientes mais aberta, porque está dando muita entrada por conta do fertilizante, muita saída, né? Por conta da colheita, que é demais, o pessoal utiliza muito monocultivo. O fluxo de energia mais aberto, porque não utiliza somente a energia do sol e toda aquela energia que vem da atração humana, né? A pressão de seleção artificial, porque está utilizando sempre aquelas mesmas variedades de milho ou de feijão e outras culturas, e por aí vai. Para a gente finalizar a agroecologia, então a gente viu todos aqueles termos, aqueles conceitos, né? Para a gente chegar à agroecologia. Então, se a agricultura deve ser tanto sustentável quanto altamente produtiva, porque a gente tem que pensar também na produção, juntamente com a sustentabilidade, isso significa que não é possível abandonar as práticas convencionais. Então, o que se preconiza é uma nova abordagem da agricultura, gente, do desenvolvimento agrícola, que é o que a gente vai ver ao longo dessa disciplina, que se construa sobre aspectos de conservação dos recursos, da água, do solo, do clima, de tudo, da agricultura tradicional local, enquanto explora os conhecimentos e métodos ecológicos modernos. Os princípios e métodos ecológicos formam a base da agroecologia, todos aqueles princípios que eu falei. Eles são essenciais para determinar se uma prática ou insumo ou decisão de manejo agrícola é sustentável, ou se a base ecológica para o funcionamento a longo prazo, né? Sempre pensando a longo prazo e não a curto prazo, da estratégia de manejo escolhida. Uma vez que esses princípios eles estejam identificados, eles podem ser desenvolvidos práticas que reduzam o uso de insumos externos comprados, como fertilizante, né? Como a gasolina para utilizar em vamos dizer assim, algum maquinário, algum combustível, né? Diminui os impactos de tais insumos quando usados e estabeleçam uma base para desenhar sistemas que ajudem
os agricultores a sustentar seus cultivos e suas comunidades produtoras. Então, tem que integrar os conhecimentos. Essa agroecologia integra o conhecimento de diversas outras ciências e incorpora, inclusive, o conhecimento tradicional, porém, este é validado por meio de metodologias científicas, tá? Então, pessoal, a agroecologia não é apenas uma, vamos dizer assim, vou produzir de forma orgânica, estou fazendo agroecologia, vou utilizar esterco e não vou utilizar agrotóxico, estou utilizando agroecologia. Não, a agroecologia é muito mais que isso, né? Tem também a parte da inclusão social, toda essa parte social, de também sempre incluindo o jovem, incluindo também o pessoal mais velho, incluindo mulheres, né? A agroecologia, então, é um estilo de vida, e não práticas que não agridam o ambiente. Não apenas isso, tá? Então, toda aquela base, aqueles conceitos que eu falei para vocês ao longo dessa aula, tudo isso faz parte da agroecologia e que a gente vai aprofundar ao longo dessa disciplina, ao longo do tempo, tá? Finalizamos o nosso conteúdo, a segunda aula de agroecologia, e qualquer dúvida, estou no e-mail, né? Que esse e-mail que está aqui, laise.araújo@ifp.edu.br e no Classroom. Até mais, pessoal. Tchau.